Alô, meninas do meu planeta! Que saudade que eu tava de vocês. Mais uma live aí, vão entrando, sejam muito bem-vindas. Essa live nós vamos falar de um tema diferente que eu até hoje não tinha abordado aqui. Vamos falar sobre a nossa saúde ocular na menopausa. Quanto a menopausa pode influenciar na saúde dos nossos olhos. E é um tema super importante. Vocês nem imaginam, nem eu sabia que tinha tanta influência assim. Vão entrando, mandem aviãozinho aí pra todo mundo. Boa noite, boa noite, boa noite. As perguntas. Oi, Ju. Já vou te chamar. As perguntas vocês coloquem aqui na caixinha de interrogação que eu vou usar e abusar da doutora Juliana, que é a minha oftalmologista querida. Eu tô sempre acompanhando, né? Porque eu tenho miopia, eu tenho astigmatismo. Eu tinha uma coisa lá esquisita chamada tal de ceratocônio. Acompanhava pra isso. Mas aí, quando eu descobri, a doutora Juliana, eu descobri que eu nunca nem tive esse troço que achavam que eu tinha tido e que eu operei à toa. Pra vocês terem uma ideia de como é confusa essa história. E a Juliana me salvou aí desse diagnóstico. Mas hoje nós vamos falar sobre as alterações da saúde ocular com o decorrer do envelhecimento e da menopausa. Muitas devem sofrer, principalmente, né? Eu acho que o mais comum é o olho seco. Então nós vamos conversar também bastante sobre isso. Queria me apresentar. Sou médica, ginecologista, especialista em longevidade feminina, climatério e menopausa. Sou professora da pós-graduação de ginecologia endócrina da Universidade do Rio de Janeiro, da Unirio, justamente na cadeira de climatério e menopausa. Nós vamos receber a doutora Juliana, oftalmologista, pois ela vai se apresentar aí direitinho. E outra coisa que eu queria falar, hoje eu estou aqui com esta blusa linda e maravilhosa que a minha aluna do Ressignifique me deu. Então estou prestigiando. Ela tem uma loja linda aqui na internet e no Instagram. Vou até escrever aqui a loja dela. Se chama, cadê? Anotei aqui, Encanto.estilo. Quem quiser conhecer, gente, é uma loja linda da minha aluna querida do Ressignifica a Menopausa. Eu adoro prestigiar as mulheres que são empreendedoras, né? Que correm atrás, que estão ali lutando. Eu adoro prestigiar. Tá aqui, ó. Nome da loja. Deixa eu até fixar aqui meu comentário. Tomara que essa aluna esteja presente na live de hoje. Então, bora que eu vou receber a doutora Juliana pra gente conversar. Cadê? Como é que eu recebo? Pra gente conversar sobre isso. Pedidos pra participar. A Juliana, não entrou aqui seu pedido. Me dá um oi de novo pra eu poder te achar aqui e te mandar o convite. Ou se você quiser, Juliana, aperta essa câmerazinha aqui no canto, aqui do lado dos comentários. A artesana falando que não tá na altura com as suas coisinhas. Gente, sigam esse perfil também aqui, ó. A Artesana Canela. Coisas lindas que ela faz de bijuterias, com pedras. Uma pedra mais bonita do que a outra, de super bom gosto. Não fale isso. Eu tô esperando o seu presente aí que você ficou de me enviar e não me enviou. E vou usar também aqui na live. Ju, te achei. Entrar ao vivo com Juliana. Pronto. Vi a doutora Juliana aqui. Alô! Oi! E aí, tudo bom? Tudo bem? E aí? Como Eu tô estamos, meninas? assim. Tá bom. É porque eu achei que você tava muito baixa, mas era o meu som que tava baixo. Pronto. Tá dando pra ouvir? Tá ótimo. Tá dando pra ouvir e ver. Pra mim tá ótimo. E aí, minha filha? Temos muita coisa pra conversar. As perguntas aqui não param. Esse tema é cotado, viu? Esse tema é cotado. No consultório a gente recebe bastante pacientes nessa época, nessa fase aí. Me conta uma coisa, tem assim pra gente começar a entrar no assunto. Quando você examina o olho de uma mulher ali, você consegue ver aí, essa deve estar na menopausa. Tem alguma coisa que quando você vê, você fala, sim, essa aí não menstrua mais. Na verdade, assim, nas queixas iniciais a gente já vê, né?
Porque é muito comum a mulher chegar no consultório, às vezes ela nunca teve nenhuma queixa relacionada, por exemplo, a olho seco, e ela chega no consultório e fala, nossa, mas agora o meu olho arde tanto, parece que queima tanto, parece que está sempre ressecado, assim, e fica lacrimejando às vezes, né? Aquele lacrimejamento excessivo. E é até uma dúvida comum isso, né? Como que o olho seco pode dar um lacrimejamento? É porque o nosso olho tenta compensar, né, esse ressecamento e começa a lacrimejar. Então, essas queixas são muito comuns no consultório. Na hora que a gente vai examinar a paciente, a gente vê que ela tem um ressecamento importante mesmo. E aí ela vem com outras queixas, né? Normalmente ela já vem, ela fala assim, nossa, meu olho tá muito seco, mas também tá tudo seco, né? Aquela queixa que você deve ouvir muito, né? Também, mas também tá tudo ressecado, não é só o olho, né? Então é bastante comum a gente ouvir essa queixa no consultório de oftalmologia, assim. E aí você olha a idade e pensa, deve estar, vamos ver. Ai, ai. Deixa eu botar uma pergunta aqui pra gente. Cadê, meu Deus? Falando aqui, ó. Minha visão tá piorando, eu nunca fiz nenhuma reposição. Sofro muito. Tem a ver? A visão piora em quem tá na menopausa? Melhora? O que acontece? Então, primeiro uma coisa interessante a gente entender é qual a importância do filme lacrimal, né, para nossa visão. A lágrima, ela é muito importante não só para a nutrição das células da parte da frente do olho, né, para a transmissão de oxigênio, mas também para que a gente tenha uma visão clara, uma visão limpa, né. Então, quando a gente tem um paciente com uma lágrima ruim, com uma qualidade da lágrima ruim, o que acontece é que a gente vê como se fosse através de um vidro de carro sujo, sabe? Então, a sensação que a pessoa tem é essa. Então, que ela pode ter mais flutuação da visão, ela pode ter embaçamento da visão, ela pode ter aquela visão que ela tem que piscar muito, fechar o olho muito forte para melhorar, e aí daqui a pouco piora de novo, e aí tem que tentar piscar mais vezes para melhorar. Então, é uma sensação realmente de embaçamento visual, junto com os outros sintomas, né? Ardência, queimação, lacrimejamento, como eu falei, intolerância ao uso de lente de contato. Para quem já usa lente de contato também é bastante comum, né, no olho seco, né? Então, todas essas questões podem estar relacionadas ao olho seco. E que está muito relacionado realmente à menopausa por causa da queda do estrogênio. Né? A gente sabe que o estrogênio ele tem função em várias estruturas oculares, na verdade, tem vários receptores, né, de estrogênio em várias partes do olho. Então, o nosso olho, desde a retina, que é a parte lá de trás, até a parte da frente, até a glândula lacrimal, que produz a parte aquosa da nossa lágrima, até a glândula de Meibomius, que produz a parte gordurosa da nossa lágrima, todas essas estruturas têm receptores esteroides. Então, se a gente tem uma diminuição do estrogênio, sem dúvida nenhuma, isso afeta em vários setores, né? E aí, talvez o que a gente tem uma queixa mais comum no consultório e que tem a ver com a flutuação de visão é a deficiência lacrimal, a síndrome do olho seco, que a gente chama. Né? Então, mesmo aquela pessoa que está lacrimejando mais, não resolve. Não, esse lacrimejamento é uma tentativa do seu olho de resolver a deficiência da sua lágrima, ou a baixa qualidade da sua lágrima. Então, ele tenta lacrimejar para resolver isso, mas não é efetivo esse lacrimejamento, entendeu? Então, o olho pode parecer molhado, mas você tem uma síndrome do olho seco. E pessoas assim que já já usam óculos, a tendência é que piore, que melhore, pessoa que já tem algum grau de miopia, ou astigmatismo, essas coisas mudam? Então, em relação a grau, a gente não tem uma comprovação assim de que a menopausa tenha que afete diretamente no grau, né? O que a gente sabe é que as coisas são concomitantes, então depois dos 40 anos, a maioria das pessoas sofre da presbiopia, que é o que a gente chama de vista cansada, né? Que é aquela tendência de afastar os objetos, né? Esticar mais o braço para conseguir enxergar de perto. Então, muitas pessoas após os 40 anos precisam de grau para perto. E aí esse grau vai aumentando ao longo desses anos. E isso acontece com homens e mulheres. A gente não tem uma relação direta com o estrogênio, com a menopausa, enfim. Pelo menos por enquanto nada é comprovado. Entendi. Deixa eu ver outra pergunta aqui dos nossos queridos seguidores. Nós já estamos bombando aqui, você viu? 1.032 pessoas interessadas em saber sobre saúde ocular. Olha, mas a gente vê isso no consultório, viu,
Beatriz, é bem comum, sabe? Hoje mesmo eu atendi 2 pacientes e eu comentei com elas que a gente ia fazer a live. Porque uma paciente era uma paciente de 50 anos com queixa de ressecamento de todas as mucosas e uma era uma paciente com menopausa precoce, começando reposição hormonal com 39 anos. E também com olho seco, com ceratite decorrente de olho seco. Então é realmente uma coisa que a gente pega no consultório, sabe? Entendi. E a reposição hormonal, você percebe melhora nesse olho depois, quando elas começam o tratamento? Sim. Em alguns pacientes a gente percebe, assim, em relação aos estudos, é tudo um pouco controverso ainda, mas o que a gente vê, né? Primeiro, assim, a prevalência de olho seco em mulher acima dos 50 anos é 2 vezes maior do que em homem. Então, isso já justifica pra gente que isso realmente tem uma lógica. Com a queda hormonal. Exatamente. Agora, a reposição hormonal, na maioria dos estudos, mostra uma melhora grande do olho seco. Alguns estudos com quantidades diferentes de estrogênio e progesterona na reposição hormonal mostraram uma piora do olho seco, mas por isso que isso é uma discussão. Mas, assim, a princípio, a maioria dos estudos mostrando uma melhora importante do olho seco e é uma coisa que a gente vê no consultório mesmo. Pacientes que tratam têm uma melhor função relacionada tanto à glândula lacrimal quanto à glândula de Meibonus. E outra coisa que eu não sei se você usa nas suas pacientes aí, que eu uso bastante, que eu acho que tem ajudado bastante esses pacientes com olho seco, é o ômega 3. Gente, então anota aí, hein? Ômega 3. Reposição de ômega 3, a gente sabe que o ômega 3 ele tem uma função anti-inflamatória, né? E o olho seco, na verdade, ele, além de ter, em alguns pacientes tem uma deficiência da produção de lágrima, mas em muitos pacientes a gente não tem uma deficiência da produção. A gente tem um aumento da evaporação da lágrima, né? E esse olho seco, no final das contas, ele tem uma atividade inflamatória. O olho fica inflamado, de fato. Então, o ômega 3 como anti-inflamatório, ele poderia ajudar a gente nessa questão. E eu vejo muitas pacientes, eu sempre falo para a paciente, vou te passar o ômega 3, mas eu quero que você me dê uma resposta em relação a isso. Você acha que teve uma melhora? E a maioria dos pacientes acha bem positivo. Estão perguntando aqui se pingar soro fisiológico melhora ou piora? Pior. Piora. Então, na verdade, o soro fisiológico, ele tem uma grande quantidade de sal, né? Então, ele puxa a água do seu olho. Se você botar soro fisiológico toda hora no olho, ele vai ressecar mais do que lubrificar. O ideal é tratar a questão do olho seco realmente com lubrificantes oculares. Tá, vamos ver outra pergunta aqui. Estão perguntando também se a miopia protege contra a presbiopia. Na verdade, a miopia não protege contra a presbiopia. Os míopes também terão vista cansada em algum momento. O que acontece é que o míope ele enxerga pior para longe e melhor para perto. Então, ele se beneficia dessa melhor visão para perto mesmo depois dos 40 anos. Então, tem alguns míopes que eles ficam sem óculos para perto depois dos 40 anos e eles vão postergar o uso do óculos para perto mais para frente. Se ele fosse um hipermétrope ou não tivesse grau, logo com 40 anos ele já ia estar desesperado para um óculos para perto. O míope não. Às vezes a gente começa, dependendo do grau, com 43, 45. Então a gente consegue postergar um pouco o uso do óculos para presbiopia. Tá? Alguma vantagem a gente tinha que ter, né? Sim, eu falo isso também. Tem que alguma vantagem. Não enxergou a vida toda, né? Pois Agora tem que dar um troco um pouquinho. Aqui, eu gostei dessa pergunta aqui, que como é o meu caso, já tive esse troço. Tem ceratocone, pode piorar com a menopausa? Então, comprovação de piora com a menopausa a gente não tem, mas a gente tem uma associação realmente da alteração que a gente chama de biomecânica da córnea, ou seja, da elasticidade da córnea, que ela pode se deformar mais fácil, já comprovada em relação à gravidez. Então, mulheres na gravidez, pela alteração hormonal, a gente pode ter uma piora do ceratocone, mas a gente não tem essa comprovação na menopausa, não. Aí outra. Tô te bombardeando mesmo, hein, Juliana? Tem que aproveitar. Úlcera ocular também tem relação com a menopausa ou não tem relação? Úlcera ocular, em muitos casos, tem relação com olho seco, né? Então, não é uma relação direta com a menopausa, mas assim, a úlcera, na verdade, ela é uma confluência de microerosões da córnea.
Então, a gente tem pontinhos de erosão que a gente chama às vezes de ceratite, e essas erosões elas podem ir se juntando e abrindo um buraco maior na córnea que a gente chama de úlcera, tá? E essa microerosão da córnea, ceratite, é muito comum em paciente com síndrome do olho seco. Então, a relação seria com a síndrome do olho seco, não diretamente assim com a úlcera. Luteína, você acha que é um bom suplemento? Ajuda? Então, luteína e zeaxantina tem uma associação muito grande. Na verdade, essas questões, esses antioxidantes, né? Eles são importantes para várias doenças que são associadas à oxidação no olho, como, por exemplo, catarata, degeneração macular relacionada à idade, que é uma doença de retina, que aparece também na população acima dos 50 anos. Então, assim, essas doenças têm muita relação com a oxidação. Então, esses antioxidantes são muito importantes na prevenção dessas doenças oxidativas, tá? Mas não tem uma relação direta com menopausa também. Tá. E catarata? Vamos lá, catarata é uma discussão. Tem alguns artigos mostrando que tem mais mulheres, tá, com catarata do que homens. Mas a gente não tem uma relação direta do estrogênio e progesterona com catarata, a princípio, tá? Agora, interessante é que tem um artigo mostrando que fazendo reposição hormonal, a gente reduziria, até numa redução importante, acho que era 60%, a chance de uma paciente ter catarata. Então, assim, a gente tem esses dados, mas em relação ao desenvolvimento da catarata em si, a gente não tem um dado assim, de relação direta, mas a gente tem dados interessantes que fazem a gente pensar nisso. Agora, o que a gente tem que lembrar em relação à catarata é que a catarata é um processo natural do envelhecimento, né? Então, o que é a catarata, na verdade? A gente tem uma lente dentro do nosso olho, que é o cristalino. Essa lente tem esse nome porque ela é transparente, ela é cristalina. E aí, ao longo da vida, ela vai perdendo a transparência. Então, a catarata mais comum que a gente conhece é a catarata senil, né? A catarata do idoso. Então, é um processo de envelhecimento da lente que nasce dentro do nosso olho, né? Da mesma forma que o nosso joelho geralmente não é o mesmo aos 80 anos, né? E aos 8, o nosso cristalino também não é. Então, é um processo natural do envelhecimento. Então, a gente tem uma chance maior de ter catarata em mulheres e homens acima de 50, 60 anos, né? Tá. Mas eu achei muito interessante isso aí que você falou, porque fazer reposição hormonal diminui a incidência em 60%, isso é uma coisa bem Sim. Mas não é uma... alertar, né? Mas não é ainda uma indicação, assim, eles não consideram uma indicação de se fazer reposição hormonal, mas é bem interessante, assim, né? Para você ter uma ideia, eu estava olhando essa questão dos receptores de esteroide e eu fiquei um pouco chocada também, assim. O artigo falando, assim, mais de 15 lugares no olho onde a gente tem receptor de esteroide. Ou seja, e aí, atua o que eu tudo, falo, né? receptor não tá lá à toa. Exatamente. Tem receptor naquele órgão porque tem uma função importante para ser executada. Exatamente. Né? Então, assim, atua em tudo, né? Então, eu acho que tem muita coisa que a gente ainda não tem comprovação, talvez não tenha estudo suficiente, mas que tem uma função importante, né? Botei uma outra pergunta aqui pra gente, ó. Tive um derrame no olho esquerdo. Pode ser da menopausa? Vamos lá. Derrame, que a gente chama de hemorragia subconjuntival, quando um vasinho mais fino ele rompe e aí faz uma hemorragia embaixo da conjuntiva, que é essa parte que fica em cima da parte branca do nosso olho. Normalmente, essas hemorragias subconjuntivais estão associadas ao aumento da pressão arterial, tá? É uma das causas mais comuns. E a outra causa que é bem comum é trauma, né? A pessoa bate em algum lugar, ou alguma causa de aumento da pressão intracraniana, como, por exemplo, faço yoga e fico horas de cabeça para baixo, ou vomitei muito, né? Que aumenta também a pressão. Então, essas causas podem levar à hemorragia subconjuntival. Todo paciente que tem derrame no olho, a gente pede uma avaliação do cardiologista para ver se essa pressão realmente está ficando controlada. Pode ser um sinal de que a pressão não está legal. Tá. Perguntaram sobre beta-caroteno. É bom também para olho?
Beta-caroteno é bom para olho, não tem relação com a menopausa, mas é bom. Eu acredito muito nessa parte nutricional, Dos né? antioxidantes, né? Uso de antioxidante. Assim, a gente tem muito estudo mostrando o efeito de vitamina D, ômega 3, antioxidantes em geral em várias doenças oculares, tá? Então, eu fiz uma pós de oftalmologia integrativa, então eu vi muito esses estudos, sabe, de nutracêuticos e tal, com relação a melhorias no olho e até menor desenvolvimento de doenças, como eu te disse, que tem relação com oxidação. Então, eu acho que alimentação e suplementação tem muito fundamento para o olho também. Tá? Ai, adoro. Não é à toa que eu escolhi para ser minha. Saiu, voltou. Cadê? Deixa eu te falar uma coisa que eu acho que ninguém perguntou aí e que eu acho que é uma coisa super interessante. Fala. Na verdade, eu vi uma pergunta aí passando, mas passou rápido. Blefarite. Alguém perguntou sobre blefarite. Blefarite é uma inflamação crônica da pálpebra, né? Então, aqui na margem palpebral, que próxima dos cílios, a pessoa pode ter essa margem constantemente inflamada. Isso pode levar à queda dos cílios. Muitas mulheres se queixam que os cílios começam a cair. Então, fica faltando, falhado, né, os cílios em alguns locais. A borda da pálpebra ela pode ficar avermelhada, o olho pode coçar bastante. E a blefarite, o que acontece? Na verdade, a gente tem glândulas na pálpebra, que são as glândulas de Meibômios, que produzem uma camada gordurosa, que é a camada mais externa da nossa lágrima. E essa camada gordurosa, ela evita que a camada de água da lágrima evapore. Então, na blefarite, em que a gente tem essa inflamação crônica, essa camada gordurosa ela não é produzida da forma correta. E aí a lágrima evapora mais rápido. Então, a blefarite é mais comum em mulheres na menopausa, tem relação com estrogênio e piora o olho seco evaporativo. Então, e o que a gente faz, na verdade, para tratar isso, né? A maioria dos pacientes a gente orienta compressa morna, algumas vezes ao dia, para que a gente consiga fazer uma drenagem dessas glândulas, né? E depois da compressa morna, fazer a higiene com um shampoozinho que é específico para os olhos. E essa higiene normalmente é feita 2, 3 vezes ao dia, para tentar melhorar a qualidade da secreção e evitar a evaporação da lágrima. E aí outras coisas, dicas legais assim, relacionadas ao olho seco. Meninas que usam bastante maquiagem, quase todo mundo, né? Mas assim, tirar bem a maquiagem no final do dia, para evitar também da gente fazer obstrução dessas glândulas. E isso aumenta a chance de infecção ocular e aumenta também a questão do olho seco. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa, Juliana. Tem colírio de ação local com estradiol? Existe então, isso? Não tem colírio de ação local com estradiol. Quer dizer, tem colírio testado. Cara, tem que inventar colírio isso. Disponível, venda, nada disso. Agora, tem um estudo interessante do National Institute of Health de colírio de testosterona. Um efeito de mais de 6 meses de uso, eles tinham 30% de redução dos sintomas de olho seco no grupo da testosterona e só 8% no grupo placebo. Gente, por que não faz a do estradiol, meu Deus? Então, não. Estudo tem, mas assim, não tem nada disponível, entendeu? Não, tinham que fabricar esse colírio, porque tem mulheres que, infelizmente, né, não podem fazer uso da reposição hormonal. E se você tem uma ação local, que nem ação local vaginal para o ressecamento vaginal. Então, você tem um colíriozinho lá de estradiol, seria a solução para o olho seco. Agora, eu não sei se isso não está disponível também pelos 1000 receptores que eu te falei, né? De repente, os outros efeitos ainda estão sendo testados, né? Todo mundo falando, cadê esse colírio? Também. Oi? Pessoal, cadê esse colírio? Boa, vamos inventar esse colírio. Pô, vou inventar, vou pegar uma farmácia de manipulação aí, fazer. Sabonete de vou ficar rica. Uma menina falou que era até um sabonete de estradiol. Sabonete de estradiol, creminho de estradiol, colírio de estradiol, tem estradiol de tudo quanto é lugar. Ai, meu Deus do céu. Vou ver outra pergunta aqui. Isso aqui, ó. Exercícios para os olhos são indicados na menopausa? Então,
Na verdade, a gente não tem nada comprovado em relação a exercícios para os olhos, tá? A gente sabe que algumas pessoas na internet falam sobre isso, dizem que existem exercícios para curar miopia, glaucoma, catarata. Gente, com muito cuidado, né, com pessoas que se dizem profissionais da saúde ocular e não são, tá? Isso é um pouco complicado, porque a gente às vezes recebe paciente no consultório que fala assim, eu não resolvi não operar meu glaucoma não, e não pingo mais colírio, porque eu estou fazendo uns exercícios para os olhos que eu aprendi na internet. Então, assim, isso é um pouco complicado, sabe? Porque a gente não tem nenhuma comprovação de exercício para os olhos. Eu vou dizer para vocês quais são os 2 exercícios para os olhos que vocês podem fazer que são comprovadamente eficazes, tá? Piscar. Então, piscar melhora o olho seco. Por que eu estou falando isso? Pode parecer óbvio. Porque quando a gente usa muito a nossa visão de perto, a gente diminui a quantidade de vezes que a gente pisca e a gente não percebe. Então, a gente tem que começar a pensar para piscar, né? Então, vou tentar piscar mais vezes, vou tentar a cada 20 minutos de uso de eletrônico parar um pouquinho para ver se eu volto a piscar mais. Isso faz diferença para o olho seco. Tá? E a outra coisa que faz diferença para você descansar um pouco a sua visão é olhar para longe. Então, depois que você fica numa atividade muito focada de perto, a musculatura ao redor do seu olho, ela pode fazer um espasmo, ela pode ficar travada naquela posição da visão de perto, tá? Então, é interessante a gente fazer pausas regulares e olhar para longe para relaxar essa musculatura. Esses são os 2 únicos exercícios comprovadamente eficazes para o olho. O resto, não temos comprovação de nada, tá? Tá. E me conta uma coisa, por exemplo, pessoa que usa lente de contato, aí vai envelhecendo, porque é o meu caso, vamos tirar a dúvida aqui minha agora. Quando eu tiver, sei lá, com 60 anos, já precisando de óculos de perto, não sei o quê, eu vou poder usar lente? Qual é a solução? Essa é uma dúvida bem frequente. Algumas pessoas que usam lente de contato acham que depois que tem que corrigir 2 distâncias, né, o longe e o perto, elas não poderiam mais usar. Mas a gente tem várias estratégias de correção, tá? Uma estratégia mais simples e que a gente usa há muito tempo é a monovisão, que é corrigir um dos olhos para longe e o outro para perto. O seu cérebro, ele consegue se adaptar a essa confusão em grande parte das vezes. Isso a gente tem que testar, né? Algumas pessoas se adaptam muito bem, outras pessoas não se adaptam tão bem. Mas hoje em dia a gente já tem lentes de contato gelatinosas multifocais. Elas não funcionam igual ao óculos, né? O óculos multifocal, ele tem um centro longe em cima do óculos e um centro para perto embaixo. E ele vai aumentando o grau de longe para perto. A lente de contato, ela tem vários halos, assim, um do lado do outro, longe e perto, ficam todos na frente da sua pupila ao mesmo tempo. E o seu cérebro, ele aprende a separar a imagem de longe e de perto. Então, mas as lentes multifocais funcionam muito bem. A gente tem diversas marcas no mercado de lente multifocal gelatinosa. E é uma adaptação que a gente tem que testar também. Tem pessoas que se dão bem com o desenho de uma marca, tem pessoas que se dão bem com o desenho de outra marca. Hoje em dia a gente já tem lente rígida multifocal para pessoas que usam, principalmente pessoas que têm altas miopias, que já usam lente rígida. A gente tem lente rígida multifocal também. Então a gente tem várias opções em lente de contato. Então o pessoal pode ter 60 anos, 70 anos e continuar usando lente. Sim, você vai continuar usando lente de contato, Beatriz. Com certeza. Adorei isso. Então tá bom. Então, gente, tá vendo, né? Podemos continuar usando nossa lente de contato à vontade. E aí é interessante uma coisa. Para usar lente de contato, a gente tem que estar com a superfície ocular muito boa. Para a gente não ter incômodo nos olhos, né? Intolerância com o uso da lente. Então, é super importante em relação ao que a gente está falando da menopausa, para quem usa lente de contato, tratar muito bem o olho seco. Porque senão fica difícil, às vezes, de usar, né? Mas até para isso a gente tem lentes de contato melhores para pessoas que têm olho seco. Lentes de descarte diário, que a pessoa joga fora todo dia, ou lentes com uma quantidade de água diferente de outras, né? Então, a gente tem estratégias também para quem tem olho seco, mas é sempre importante tratar. Perguntaram aqui se pode lavar o olho com shampoo de bebê, se é uma coisa boa. Sim, na verdade a blefarite, que eu tinha comentado antes, um dos tratamentos possíveis é usar o shampoo neutro, tá?
Então, a gente pode usar o shampoo neutro para limpeza ou alguns shampoos específicos oftalmológicos que vende na farmácia. É sim possível, muita gente usa e dá certo. Tô vendo aqui umas perguntas que fizeram. Ah, tal da mosca flutuante. Piora com a menopausa? Não tem relação, tá? Mas ela tem relação com o envelhecimento. O que acontece é que a gente tem um gel dentro do nosso olho que se chama vítreo. É como se fosse uma gelatina. E esse vítreo ele fica grudado na parte de trás do nosso olho, que é a retina, é a camada mais posterior do nosso olho. E aí, em algum momento, esse gel ele descola da retina. E isso tem a ver com o envelhecimento, tá? E quando o gel descola da retina, a gente pode ver algumas estruturas com densidades diferentes no meio desse gelzinho. E aí, isso se transforma num fenômeno visual que a gente chama de moscas volantes. Então, a gente vê pontinhos pretos andando na frente da visão. E isso pode ter a ver com a idade, ou pessoas também com alta miopia, muitas vezes tem mosca volante. Eu sou míope, eu tenho bastante mosca volante há muito tempo, não sei se você tem, mas eu tenho bastante. Então, assim, eu convivo com elas. É uma coisa que depois a gente começa a aprender a conviver, sabe? Você só vê quando você olha para um lugar muito claro, uma parede branca, você começa a esquecer que elas estão ali te perturbando. Entendi. Tem aquela doença que você vai perdendo a visão periférica, né? Degeneração Glaucoma. macular. Não é? Da visão periférica é o glaucoma. Ah, o glaucoma? Tem uma degeneração macular, sei lá o quê. Isso, a degeneração macular é a visão central, que você perde. Esse é o contrário do glaucoma, então. É porque a mácula é o que dá a visão central. Então, degeneração macular, você perde a visão central. Fala aí um pouquinho das duas. Tem alguma que tem relação com menopausa? Não tem? Tem. Então, a gente tem uma história interessante aí do glaucoma, né? Tem um estudo que saiu em 2020 da ARVO, que é um estudo interessante que mostra que mulheres na menopausa tiveram, o grupo de mulheres na pós-menopausa tiveram de 1 a 3 milímetros de mercúrio a mais de pressão intraocular do que as mulheres que não estavam na menopausa ainda. Tá? E isso teria relação com uma diminuição da drenagem do líquido que fica dentro do nosso olho, que é o humor aquoso. Então, a drenagem do líquido diminui, a gente fica com mais líquido e isso aumenta a pressão. Tá? Então, e aí o interessante desse estudo é que ele conseguiu ainda relacionar com a reposição hormonal. E aí, na reposição hormonal, as mulheres diminuíam de novo a pressão em 0,5 milímetro de mercúrio a 3 milímetros de mercúrio. Então, ele conseguiu fazer toda a associação, tá? Então, na teoria, a gente tem um aumento da pressão intraocular nessa pós-menopausa. No consultório é difícil da gente mensurar isso, sabe? Mas tem estudo mostrando isso. E aí tem um estudo muito interessante de mulheres com menopausa precoce, com menos de 45 anos, e que elas tiveram 2,5 vezes mais chance de desenvolver glaucoma do que as mulheres com a mesma idade sem a menopausa precoce. Gente, é um pecado isso. Tantas mulheres que podem estar fazendo reposição hormonal e não fazem. Por desinformação, por medo, não sei o quê. Você vê como age em tudo. É incrível. E eu vou repetir o que as pessoas me falam às vezes. Mas é só o olho. As pessoas falam assim, mas é só o olho. Não, uma estrutura tão pequena. Imagina o que acontece no resto do nosso corpo, né, Beatriz? Impressionante. É impressionante. Impressionante. Como que traz benefício, né? É um hormônio que a gente produz a vida toda. Então, realmente, é um medo completamente infundado. Mas, e a da degeneração macular? Tem alguma relação ou não? Degeneração macular, não. A degeneração macular tem a ver com o processo oxidativo, né? Da mácula, em que a gente forma estruturas que a gente chama de drusas. E a pessoa pode ir perdendo a visão central e no início, na verdade, ela começa a ver as imagens mais distorcidas. Existe até uma grade que a gente acompanha, que a gente dá para o paciente, que se chama grade de Angler, que é uma grade com quadradinhos assim desenhados, linhas. E aí, pacientes que tenham, por exemplo, uma história familiar de degeneração macular, a gente pede para o paciente olhar essa grade de vez em quando e se ele começar a ver alguma linha torta, né, que é uma grade certinha assim, pode ser um início de degeneração macular. Então, essa distorção da visão central, né, como começa essa alteração,
E aí pode evoluir realmente para uma baixa visão importante, né? E até cegueira. Então, é uma degeneração que, infelizmente, atualmente, a gente tem de tratamento para a forma que a gente chama de degeneração macular seca, né? Uma forma que a gente só acompanha e faz reposição de algumas vitaminas, alguns nutrientes, alguns antioxidantes, que já tem estudo comprovando que retardariam essa evolução. E existe uma outra forma, que é chamada de degeneração macular relacionada à idade úmida, em que a gente usa algumas substâncias que diminuiriam a formação de vasos na retina, né, que são antiangiogênicos, que são feitos da forma de injeção. Então, a gente injeta dentro do olho do paciente essas substâncias e isso, em alguns pacientes, dá uma melhoria em relação a linhas de visão, tá? Mas é uma degeneração da mácula relacionada à idade, de fato, tá? Não tem uma associação com o estrogênio. Vou ver aqui outra pergunta, então. Tem isso aqui, ó. Perguntaram, fala sobre luz pulsada para olho seco. Tem uma coisa assim para melhorar? Sim, sim. A gente tem, hoje em dia, o que a gente tem de tratamento para olho seco, né? Vou falar um pouquinho disso. Colírios lubrificantes de vários tipos, com conservantes, sem conservantes. Os colírios sem conservantes agridem menos a superfície ocular. Para pessoas que usam muitas vezes ao dia, a gente costuma passar os colírios sem conservante. A gente tem gel lubrificante. Algumas pessoas dormem um pouco de olho aberto ou precisam de um gel que fique mais tempo no olho lubrificando. A gente pode passar uma pomada lubrificante ou um gel lubrificante, tá? A gente tem tratamentos anti-inflamatórios pelo olho seco ser uma doença inflamatória. A gente pode usar anti-inflamatórios não esteroidais, corticoide, imunomoduladores, ciclosporina, que é o Restasis. A gente tem, hoje em dia, lente de contato escleral, que é um tratamento adjuvante para olho seco, que é uma lente que você preenche de líquido e coloca no olho para formar uma câmara úmida e dar uma lubrificação maior para o olho. Oclusão do ponto lacrimal. A gente oclui o ponto onde a lágrima escoa aqui para o canal que vai para o nariz, né, para o ducto nasolacrimal, para deixar a lágrima mais tempo em contato com o olho. Então, a gente tem como fazer a oclusão de ponto lacrimal, em alguns casos, dependendo da causa do olho seco, né? E hoje em dia a gente tem a luz pulsada, tá? A gente tem tratamentos de laser, né? Vamos dizer assim, de luz pulsada, tanto para blefarite quanto para o olho seco. Poucos locais ainda no Rio disponibilizam esse tratamento, tá? Mas é um tratamento interessante que é feito em algumas sessões e que, de fato, tem resultado. Tá? E essa luz pulsada atua como, assim? Tem ideia? Então, para blefarite, a gente tem várias atuações, como anti-inflamatório e como para aumentar a drenagem, né, das glândulas. E é bem interessante, assim, né? A gente tem vários tratamentos, por exemplo, tem um tratamento que não tem aqui no Brasil, que eu saiba, ainda não tem aqui no Brasil também, mas eu vi no Congresso Americano há anos atrás, que um aparelho só para fazer calor na pálpebra. Então, assim, tem vários tipos de tratamento. Tem um tratamento só para drenar, que chama LipiFlow, para drenar essa gordura, que eu falo das glândulas, para aumentar o fluxo, né? Então, tem milhares de tratamentos, assim, mas todos são, hoje em dia, pouco disponíveis ainda no Rio, pelo menos, e mais caros, né? Tratamento convencional. Perguntaram também sobre Covid e visão. Você sabe de alguma coisa? Tem alguma interferência? Tá piorando a visão de alguém? Muitas. Mentira! Não sabia disso, não. Vamos lá. Primeiro, do quadro clínico do paciente, a gente tem pacientes que começam o quadro de Covid somente com conjuntivite. É mesmo? Sim, eu tive uma paciente já no consultório. O paciente me ligou e falou: tô com conjuntivite, tal. Você teve contato com alguém com Covid? Ela falou: meu filho tá com amigos da escola com Covid, mas ele não teve nenhum sintoma e tal. Mas eu achei que, assim, não sei porquê, eu falei assim, vai lá no consultório segunda-feira, e ela usava lente de contato também, eu falei, achei melhor eu ver, vai no consultório segunda-feira, mas faz um PCR. Na segunda-feira ela me ligou e falou assim,
Ju, comecei com dor no corpo e febre. Ela abriu o quadro com conjuntivite. Com conjuntivite. E tem relatos na literatura de quadros só de conjuntivite. Isso que é o mais interessante. Gente, sem nenhum sintoma não é brincadeira, não. Sem nenhum sintoma respiratório e é Covid. Então a gente tem que lembrar que assim, Covid é um o vírus que dá a Covid, né, que é o SARS-CoV-2, é um vírus como os outros. Então, todo vírus pode dar conjuntivite viral. Então, isso não é muito diferente do que a gente já está acostumado a ver. E os vírus respiratórios já davam conjuntivite viral antes. Então, a gente já tinha associação de quadros respiratórios com quadros oculares na conjuntivite adenoviral, na febre faringoconjuntival, que a gente chama, né? Então, era muito comum o paciente chegar no consultório com conjuntivite e com dor de garganta, com tosse. Então, assim, isso era um quadro que a gente já pegava, mas que era um quadro por adenovírus, né? E aí a Covid também pode dar esse quadro. Outras associações, neurite ótica, que também é uma coisa que pode ter associação, inflamação do nervo óptico, pode ter associação com diversos quadros virais. E alterações da retina, alterações maculares, que já foram descritas até é um artigo brasileiro esse, do pessoal da Unifesp, com alterações maculares que não levaram a baixa de visão, achados retinianos, na verdade, né? Relacionados a... O pessoal tá falando que ficou com a visão embaçada depois. Não, esses não tinham associação com isso. Na verdade, eles já imaginavam que a Covid poderia dar algum achado retiniano e aí eles pegaram pacientes com Covid e pesquisaram a retina, tá? Eles fizeram exames de retina, tomografia de coerência óptica, mapeamento e tal, para ver se tinha alguma alteração. Então, e aí eles detectaram isso, mas não tinha alteração de visão, tá? Agora, o último artigo que saiu é bem interessante, que eles conseguiram detectar partículas de Covid, de SARS-CoV-2, do vírus na retina. Então, partículas virais, né, na retina. Gente, eu não estava sabendo que tinha tanta coisa assim, não. E aí isso foi, na verdade, eles pegaram pacientes que faleceram de Covid e aí foi por biópsia, né? E aí, por necrópsia, perdão. E aí eles analisaram e encontraram partícula viral na retina. Aí tem várias discussões se o Covid porque tem muita gente falando aqui que teve embaçamento de visão depois do Covid, visão turva. Isso acontece? Você vê frequente? Então, eu não vi ainda no meu dia a dia do consultório, tá? Mas eu acho que se a gente for conversar com outros colegas oftalmologistas... Ah lá, fiquei com a visão embaçada, fiquei com a visão embaçada. Eu acordei com os olhos vermelhos durante a Covid, conjuntivite. Após a Covid, fiquei com lesão na retina, Covid mesmo. Então, assim, a gente tem muitos achados. O olho, a gente costuma dizer, Beatriz, que o olho é uma janela de tudo que acontece no nosso corpo, né? Porque a gente consegue ver, né, no exame ocular, a gente consegue ver os vasos da retina, por exemplo. E aí, às vezes, a gente vê coisas que a gente não conseguiria ver. Por exemplo, a gente não consegue pegar o coração de uma pessoa e analisar os vasos. A gente não consegue pegar o rim de uma pessoa e analisar os vasos. Mas a gente consegue ver os vasos retinianos. Então, o olho, às vezes, dá sinais pra gente de muitas coisas que estão acontecendo em outros órgãos, né? E que a gente não tem como detectar de uma outra forma. Engraçado, quando eu fiz oftalmologia na faculdade, meu professor falava isso, que é tipo assim, pode descobrir tudo se você souber realmente integrar, né, a oftalmologia com um todo. É muito... Vamos ver mais pergunta aqui, hein? Tem tanta. Ai, cadê? Essa aqui já foi respondida. Essas coisas aqui, ó, miopia, hipermetropia, astigmatismo. Alguma coisa piora com o envelhecimento, com a menopausa? Com a menopausa, não. O que acontece é que quando a gente... quanto mais idade a gente tem, mais hipermetropia pode começar a aparecer no nosso exame oftalmológico. Por quê? A hipermetropia é um grau que a gente consegue acomodar ao longo da vida. Então, por exemplo, se eu examino uma criança de 5 anos e ela tem 3 graus de hipermetropia nos 2 olhos, muitas vezes, sem eu colocar um óculos de 3 graus, ela consegue ter 100% de visão.
porque ela tem uma musculatura ocular tão capaz de acomodar esse grau que ela acomoda esse grau todo. É como se ela não tivesse. Então, ela consegue ver, consegue acomodar mesmo um grau alto. A gente vai perdendo essa capacidade de acomodação ao longo da vida. Então, isso que acontece da vista cansada depois dos 40 súbito. Antes disso, na verdade, isso já começa a acontecer aos poucos. A gente já vai perdendo aos pouquinhos essa capacidade de acomodar. E aí começa a aparecer um pouco mais de hipermetropia no exame. Então, tem pessoas que não precisavam usar óculos, por exemplo, aos 20, 30 anos, tinham um grau muito baixo de hipermetropia. E aí, quando tem 40, 50, 60 anos, essa hipermetropia começa a aparecer e começa a ser mais necessária de se usar um óculos para longe para enxergar, entendeu? Isso é uma das coisas que acontece, mas não tem uma relação direta com o estrogênio. Alguém perguntou aí por que treme as pálpebras. Tem algumas causas, mas a principal é estresse. Eu digo para os pacientes que o tratamento é férias. Geralmente a gente chama de blefaroespasmo, é estresse, tá, gente? Com qual frequência você acha que uma mulher tem que ir no oftalmologista? Essa pergunta aqui. Todo adulto deveria ir uma vez ao ano no oftalmologista, tá? Para a gente avaliar não só o grau não é o mais importante, mas a pressão intraocular e as alterações possíveis de retina, catarata, glaucoma, enfim. Então, uma vez por ano é interessante, tá? Pessoas que têm olho seco muito grave e tal, às vezes é possível que a gente marque retornos mais frequentes para tratar, mas pelo menos uma vez por ano. Ó, daqui a pouco a gente tá acabando, hein? Vamos fazer um print aí, fazer uma pose para nossos seguidores marcarem a gente? Vamos lá, gente, ó. Tire uma foto, marque a gente. Vou fazer igual, hein? Então tá. Pronto. E aí, pessoal, marca a gente nos stories e a gente compartilha. Estão perguntando se usar cílios postiços piora. Ai, meu Deus, ela saiu. Juliana, volta, Juliana. Será que aconteceu, gente? Gente, não adianta perguntarem pra mim, não. Não entendo se na parte de oftalmologia, não. Vamos ver se ela já voltou. Ah, voltou. Pronto, tá voltando. Gente, por enquanto ela não entra. Quem já se inscreveu na nossa minissérie Minha Vida de Volta depois caiu aqui. Caiu aí, de repente tudo sumiu. Eu tava perguntando se cílios postiços piora alguma coisa. Então, os oftalmologistas são um pouco temerários com os cílios, principalmente se mal colocados. O que acontece, na verdade? Tem duas questões importantes, né? A cola dos cílios, eu já peguei várias lesões de córnea associadas à cola. Às vezes elas botam uma quantidade muito grande de cola e aí fazem uma erosão, mesmo pode fazer uma úlcera de córnea. Eu já peguei alguns casos, tá? E a outra coisa é que as pessoas ficam com medo de limpar os cílios. Então, isso é um problema, porque aí a gente pode começar a fazer crosta ali, secreção e uma infecção. E eu já vi coisas horrorosas, viu? Sobre isso. Então, assim, a gente tem um pouco de medo dessas alterações, né? E aí tem gente que coloca de uma forma que os cílios começam a cair, faz algum tipo de reação de hipersensibilidade, e aí os cílios da mulher começam a cair. Então, pode ser um pouco problemático. Eu não sou muito fã, pra falar a verdade. Mas, assim, limpem com cuidado, meninas. Não fiquem com medo de limpar. Pode limpar, tá? Shampoo Johnson, como alguém disse aí, e faz a higiene da pálpebra. Mas aquele que põe uma vezinha ou outra, tipo um casamento, colar ali, tirar, acabou. O problema é aquele que fica direto, né? Tenta remover bem a maquiagem e tal. Na verdade, desculpa, você me perguntou sobre cílios postiços, eu te respondi sobre alongamento de cílios. Cílios postiços não tem problema. O problema é alongamento de cílios. Alongamento de cílios que o pessoal bota aquela cola que fica, né? E aí, às vezes, bota muita cola e aí faz alguma lesão da córnea e tal. E aí fica aquilo ali sem limpar. Então, não acho tão legal. Aquela coceira no olho que muita gente tem, assim, o olho coça muito, piora também?
Duas coisas. O quê? Para os cílios, que você tá falando? Não, mudei completamente de assunto. Não, tem Coceira duas mesmo. causas principais de coceira no olho, né? Uma é a blefarite, que a gente já comentou, que é a inflamação crônica da pálpebra, e a outra é a conjuntivite alérgica. Então, pacientes que têm, por exemplo, rinite, sinusite, alergias sistêmicas, né? Eles geralmente têm um grau de conjuntivite alérgica crônica também. Então, é muito comum esses pacientes também terem alergia ocular. Não é uma condição que é piorada na menopausa, mas geralmente pessoas alérgicas têm isso a vida toda. Então, a gente tem que evitar principalmente de coçar os olhos, porque pode estar relacionado ao ceratocone, que a gente já comentou um pouco. E também acompanhar sempre esses pacientes com alergia para avaliar se eles estão desenvolvendo alguma infecção concomitante, se eles estão com olho seco, se eles estão progredindo ao astigmatismo, essas questões todas, entendeu? Mas não tem relação com menopausa. Tô perguntando aqui umas 20 mil vezes, eu não sei nem o que é, mas então, não sei, tal de drusas. O que é isso? Ah, não, até comentei. As drusas são o que a gente encontra na degeneração macular relacionada à idade. É uma substância que fica entre as camadas da retina e é isso que piora a visão na degeneração macular. Então, geralmente quem tem drusas na área macular tem degeneração macular relacionada à idade. O que a gente tem que fazer é acompanhar de tempos em tempos o oftalmologista, dependendo do seu quadro, ele vai te pedir para ir com menos de um ano, às vezes a cada 6 meses, para fazer um mapeamento de retina, olhar a retina direitinho como tá, e às vezes uma tomografia da retina, que a gente chama de OCT, para ver se essas drusas estão aumentando ou não. Entendi. Tem mais pergunta? Alguém perguntou aqui sobre lápis de olho. Gente, lápis de olho, na verdade, não é para passar na linha d'água aqui, né? É para passar por fora. Não é para passar no olho mesmo. Deveria ser assim, mas a gente acaba passando mais na partezinha de dentro, né? E aí isso pode obstruir aquelas glândulazinhas que eu falei para vocês. Mas assim, sempre tomar cuidado de remover maquiagem todos os dias. Não usar maquiagem fora da validade. Que isso pode ser um fator para infecção. E não compartilhar a maquiagem também, né? Sim, não compartilhar maquiagem, sem dúvida nenhuma. Maquiagem, lentes de contato e colírios, tá? Nenhum dos três. Rímel pode. O quê? Rímel pode usar tranquilo. Pode. Só que também tem que tirar, tá? Sempre tirar todos os dias antes de dormir. Vamos ver mais. Inchaço dos olhos. Tem alguma coisa a falar sobre isso? Estão falando. Inchaço dos olhos pode estar relacionado à alergia. É muito comum, tá? Pacientes alérgicos ficarem com os olhos inchados na crise alérgica. Pode estar relacionado com a blefarite, como eu falei, que também pode inchar a pálpebra, tá? E aí tomar cuidado só, assim, pacientes renais, né? Pacientes com alteração renal podem ter também inchaço dos olhos. Então, é uma questão sistêmica já, não é uma questão ocular, mas é uma coisa que a gente também tem que estar atento, né? Tá, então vamos para finalizar, dar uma sintetizada, assim. O que você recomenda para a pior, mais frequente queixa da menopausa, que seria o olho seco? Olho seco. Que a mulher pode fazer aí na sua casa. Sim. Primeiro, não ficar de frente para ventilador e ar-condicionado com vento direto no rosto, isso aumenta a evaporação da lágrima, tá? Se você for sair para correr na rua, né, com vento no rosto, usar óculos escuro. Pingar colírios lubrificantes frequentemente, para quem tem olho seco, né, prescritos pelo seu oftalmologista. Fazer pausas no uso intensivo da visão de perto. Então, se você está usando já 20 minutos, meia hora o seu computador ou o seu celular, para um pouquinho e olha para longe, olha pela janela, vai fazer outra coisa para você aumentar esse tempo do piscar. Sempre retirar bem a maquiagem, como a gente já comentou. E aí, para as mulheres na menopausa, lógico que prescrito pelo seu médico também, mas eu acho bastante interessante o uso do ômega 3, como eu te falei.
E é assim, outras dicas, tem muitas mulheres que já sabem em quais situações elas ficam com o olho muito seco. Tem uma paciente que fala assim, às vezes eu faço maratona de filme em casa. Eu já sei que segunda-feira eu tô mal. Porque eu vou ficar horas, então, assim, com a minha visão muito atenta em alguma coisa. Então, se você vai ficar com a sua visão muito atenta em alguma coisa, bota o colírio lubrificante do lado e pinga algumas vezes ao longo do dia, tá? Isso é bastante importante. Acho Tá. que E você disse que tem relação com inflamação, né? Esse olho seco. sim. Então, se a pessoa também tem uma dieta mais inflamatória, abusa, Sim, vai piorar sim. o olho. Até assim, tem relação com a história do ômega 3, né? A gente fala sobre uma dieta mais anti-inflamatória, com mais antioxidante. Então, oleaginosas, peixe, né? Aquelas coisas todas que a gente sabe que melhoram a questão da oxidação são interessantes, né? Assim, oleaginosas tem uma quantidade grande de selênio, né? Então, que é uma coisa que é antioxidante, a gente acha interessante. E verduras, legumes e diversos, né? Tudo isso, na verdade, tem bastante antioxidante. Vinho, uma tacinha de vinho, né, Beatriz? Tem antioxidante, tem resveratrol, né, que é antioxidante. Todas essas frutas vermelhas, né, uva, mirtilo, frutas vermelhas, todas elas têm uma quantidade grande de antioxidantes. Então, a gente sabe que a dieta também é bastante interessante para essas questões de oxidação. Tá certo, Juliana. Olha, amei conversar com você. Todo mundo amou também. Ótimo, esclareceu várias coisas. Você foi bombardeada aqui de perguntas. Que bom, mas foi ótimo. Que tenha sido útil, tá? Muito! Qualquer dúvida, podem me mandar no Instagram também, eu estou à disposição. Vou te marcar aqui quando salvar a live. Gente, depois vocês sigam lá a Juliana, ótimo. Façam sua consulta periódica, procurem um oftalmologista. Tem muita gente que vai deixando de lado, né? E agora vocês estão vendo a importância de cuidar do olho, principalmente depois do climatério e da menopausa. Então, Juliana, um beijo pra você. Obrigada por tudo, obrigada por cuidar tão bem dos meus olhos e de mim. Que isso. É um a gente vai prazer se falando com vocês. Espero que tenha ajudado essas meninas super interessadas em saúde da mulher, que eu acho que é bem legal a gente pensar nisso, né, atualmente. Ótimo. Mostramos a importância de um tratamento correto da menopausa aqui, agindo no olho, né? Então foi muito legal a nossa conversa. Outro dia a gente marca de novo. Isso. Então tá bom. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Um beijo para todo mundo.